Fala pessoal, estamos aqui segundinha, né? Dia de resenha da semana, tá frio, né? Estou de blusa. Vamos lá, falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, mais uma resenha na semana que começa mais uma data FIFA. Jogos da seleção brasileira aí do Carlo Ancelotti, né? Para ajeitar o time, preparação da Copa do Mundo, aquela coisa toda. E os times param e o futebol volta na semana que vem, exceção para Palmeiras e Flamengo, hein? Os times que disputam o título mais diretamente vão jogar no fim de semana. Palmeiras contra o Santos de novo, o jogo do primeiro turno, que ainda não tinha sido. E o Flamengo contra o Sport, o jogo também do primeiro turno, que ainda não tinha sido. Da época da Copa do Mundo de Clubes. E São Paulo joga na volta da data FIFA, dia 19, 7h30 da noite, Neoquímica Arena, o clássico majestoso contra o Corinthians. E até lá, o São Paulo está fazendo uma preparação um pouco diferente. Nessa semana eles vão adiantar, eles vão começar já a antecipar exames de preparação para 2026, para ganhar um pouco de tempo também nas férias e tudo. Você vê que o campeonato tem 5 rodadas ainda, os caras estão falando de 2026, quer dizer, é um desrespeito total com o que acontece no ano atual. Mas ok, o ano passado foi feito algo parecido para tentar ganhar tempo, a gente tenta compreender. Depois, a partir da quinta-feira, voltam os treinos. Não dá para ter nenhuma esperança, por exemplo, da volta do Oscar, eu acho que isso aí é ponto pacífico, já era. Você pode tentar pensar numa melhora do Marcos Antônio para o Clássico, ele segue contundido, mas aí são 10 dias de preparação, pode ser que ele consiga voltar. Já está mais do que provado, mais uma vez, tanto agora no período do Crespo, quanto lá atrás no período do Zubeldia, que jogar sem o Marcos Antônio hoje é muito ruim para o São Paulo, pela forma limitada como o time achou o jeito de se preparar, então tem que torcer para ele voltar até lá, né? Com relação às outras coisas, o saldo aí do fim de semana é que o São Paulo, jogando sem ser no seu estádio, conseguiu apenas 1 ponto. Então, não dá para tratar isso como casa, não é a mesma coisa que jogar em casa. Tem diferença do campo, tem diferença da vibração do público, tem diferença na preparação. Os jogadores não estão satisfeitos, nenhum deles falou abertamente, mas a gente teve pelo menos 2 falas de jogadores nos 2 jogos, contra Flamengo e contra Red Bull Bragantino, que deixaram escapar que não jogar no Morumbi não é bom, não é a mesma coisa. É evidente que a diretoria sabe disso também, mas ela simplesmente não liga. Mas o São Paulo deve continuar assim, a menos que consiga se colocar em prática um plano meio kamikaze, porque o que acontece é o seguinte: lá no clube, eles sentiram o quanto desagradou a torcida e também ao elenco essa história de, não de sair do Morumbi, porque ok, você tem show, você sai. A questão é a coisa muito jogada. Você vai fazendo show aí, tá tudo bem. Os caras jogam na Vila Belmiro, tá tudo certo. Sabe, meio se vira aí. O importante aqui é cumprir a agenda de shows. Isso mexeu dentro do São Paulo. E eles não falam publicamente porque eles não conseguem prometer. Mas há uma indicação de que esse replantio da grama deve obedecer a um cronograma que pode, veja bem, pode permitir que o São Paulo jogue pelo menos contra o Internacional no Morumbi. Vai acontecer? Não está certo. Eles vão prometer? Não vão prometer. É possível? Se tudo der certo em termos de data. Porque o último show no Morumbi é dia 23, show do Oasis. Pelo cronograma, terminado o show, recolhendo o material, o São Paulo já inicia o trabalho de recolocação da grama, uma grama nova, que precisa ser colocada, será nivelada a laser, e a previsão inicial é de que no dia 29 essa grama está colocada, e depois ela precisa de um período de assentar,
que pode ser de 1 semana a 15 dias. Então pense comigo, se no dia 29, que é um sábado, essa grama estiver colocada e nivelada, ela vai aguardar mais uns dias para que ela possa ser pisada. O jogo contra o Internacional é dia 3, então seriam 4 dias depois desse primeiro prazo aí, desse prazo marcado, para que a grama esteja devidamente nivelada e colocada ali, grama nova. Mas, obviamente, isso depende de uma série de coisas, agronomia, tempo, para saber se não vai chover, se não vai castigar um pouco essa grama nova também. Mas, estando tudo certo, matematicamente, tecnicamente, daria para jogar. Porque tem o seguinte, por que está pegando? A insatisfação da torcida e o fato de que o São Paulo vai replantar uma grama depois de um show do dia 23 de novembro para usar o Morumbi só em 11 de janeiro. É muito tempo sem usar o gramado, sem saber se vai estar tudo certo, se não vai ter nenhum tipo de teste. Né? Então, isso bateu ali também. Pô, a gente vai trocar a grama antes do campeonato acabar para o cara usar só em janeiro. Mas, evidentemente, não tem nenhuma promessa nesse sentido. É só uma observação do cronograma que diz assim, dia tal, que seria dia 30 de novembro, dia 29 de novembro, o gramado está pronto. Se vai poder usar no dia 3 é outra história. Tá? Falando mais das coisas do fim de semana, todo mundo viu a imagem do Júlio Casares lá na Fórmula 1. O que pega, de novo, você vê que tudo tem uma explicação. O que pega não é o Júlio Casares estar na Fórmula 1. Outros dirigentes de futebol, políticos, gente da mídia, gente do mundo artístico esteve em Interlagos. Jogadores de futebol foram a Interlagos. Não é isso que pega. O que pega é, o presidente não foi aos Jogos do São Paulo e alegou, antes do jogo contra o Flamengo, que não iria, porque, por recomendação médica, ele não deveria mais viajar acompanhando o time, por causa de um problema nas costas que ele tem. Ora, quem tem problema nas costas não passa o dia em pé em Interlagos. Ah, mas eu sentei, sentou. Só que você anda pra cacete lá. Você anda igual um camelo no deserto, porque o Interlagos é grande. Para você se deslocar do lugar onde você está, para ir no paddock, para ir na lanchonete, anda muito. E aí o cara tá em pé, ele encontra um, cumprimenta, encontra o outro, tira foto, né? Isso tudo com problema nas costas. Depois, ele teria ido à noite, no horário do jogo de São Paulo, no show da banda Linkin Park lá no sábado, né? Para acompanhar o show e estar lá com o presidente de São Paulo também. Pô, um cara que está com um problema teoricamente sério nas costas e não pode, por isso, por recomendação médica, ir a jogos do São Paulo, pode ir no show e pode ir na Fórmula 1? Então, de novo, aquela história. O São Paulo está largado. Ah, quem vai pro jogo? Ah, vai o Rui Costa e o Carlos Magno. Assim, cara. Aí tá lá o Rui Costa e tá lá o Carlos Magno no jogo de São Paulo contra o Red Bull Bragantino. Né? Porque o Belmonte também não podia, parece que teve um problema de família. Então, é assim, são coisas de liturgia do cargo. Você tem que ir. Você precisa estar junto com a equipe. É da função de presidente. Esses mesmos caras que vivem todos os dias negociando nos bastidores articulações políticas para a eleição do ano que vem. Então, esses caras, eu falei várias vezes aqui, eles não estão nem aí para o futebol. Outro dia teve aquela matéria que saiu, acho que na Gazeta Esportiva, falando do... que é engraçado que o tom da matéria é ufanista, né? O São Paulo fechou contrato com a Live Nation, vai até 2031, 120 milhões de reais. Já falei algumas vezes aqui. Quanto é que São Paulo arrecadou no jogo do ano passado contra o Botafogo na Libertadores da América? 7 milhões. Quanto arrecadou esse ano contra o Nacional de Medellín? 6 milhões. Quanto arrecadou contra a LDU? 7 milhões. Ó, 14, 20 milhões. Só nesses 3 jogos. O jogo de futebol fatura
Quando o São Paulo começou a fazer show em profusão, o que eu disse aqui no Tricolaço foi: se o show não arrecada mais que o futebol, para que você vai fazer show? Ah, mas eu preciso de dinheiro. Ô, gente, 120 milhões até 2031, a gente está em 2025. Então são 26, 27, 28, 29, 30, mais um pedacinho de 31, né? Vamos arredondar para 6. 120 divide por 6, quanto é que dá? Fez a conta, né? Então, pois é. 20 milhões por ano. 20 milhões num ano com futebol, o São Paulo arrecada brincando. Né? Quantas vezes o São Paulo joga? Vamos fazer uma conta de padeiro. O São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro 19 vezes no seu estádio, pelo Campeonato Paulista pelo menos 7 vezes, então já são 26. Se disputar a Libertadores da América, no mínimo, se passar de fase, 4 vezes. Então já são 30 vezes no ano, certo? Se cada jogo desse tiver uma arrecadação de 2 milhões de reais, que não é muito difícil, dá 60 milhões. Contra 20 de show. Então você vai atrapalhar o calendário do seu time de futebol para arrecadar 1/3 do que o futebol arrecada, com bilheteria, que não é muito, não. A questão não é essa, é que 20 milhões de show é pouco. Você entendeu? Ninguém está oferecendo para o São Paulo muito mais do que o que ele arrecada em futebol para tirar o futebol do campo do estádio. Essa é a bronca, Júlio Casares. Evidentemente que se você arrecadar mais, ninguém aqui vai dizer que você pode fazer 50 shows no ano. Mas ninguém é tonto, cara. O torcedor comum que vai no estádio, que não dá muita bola para noticiário, que olha no placar lá no telão, quando aparece a arrecadação, se ele fizer essa conta, ele vai chegar à mesma conclusão que eu. O São Paulo arrecada mais jogando futebol no Morumbi. Então, para que insistir nessa idiotice? Agora estão dizendo o seguinte: na hora que vem, jogos importantes, o São Paulo exercerá poder de veto. Então, por exemplo, o AC/DC tem show marcado para 20 e 24 de fevereiro e mais uma data além de 4 de março. Tá? Bom, 24 de fevereiro é o jogo de volta para quem estiver na fase preliminar da Libertadores da América. Se o São Paulo conseguir ir à Libertadores, o que eu não acredito, o jogo de volta é nesse dia. 24. Tem show do AC/DC. Você vai jogar onde? Na Vila Belmiro? E no dia 4 de março é uma das datas da eventual final do campeonato, uma das datas da final do Campeonato Paulista. Você pode estar lá. Então, se você estiver na final do Campeonato Paulista e for o dia do seu jogo no estádio, o São Paulo, teoricamente, não joga em casa porque tem o AC/DC. Aí, agora eles dão. Temos um poder de veto agora. Já falou aqui, o São Paulo vai jogar no jogo da volta da Libertadores, então não façam um show nesse dia. Façam no outro. Beleza, mas dá tempo? Dá para se reorganizar? Dá para avisar quem compra ingresso? Para quem gosta só de futebol, tá ótimo. A questão e outra coisa, hein? Eu acabei de entrar na internet aqui, cara, o que tem de comentário de quem foi no show do Linkin Park, metendo o cacete no Morumbi, não está escrito. Se tudo que desceram cacete ali servir para o sujeito abandonar show ali, o Júlio Casares, com seu plano maligno, tá ferrado. Porque a gente sabe que não tem essa condição mesmo. Para futebol, o São Paulo melhorou bastante, o estádio é antigo, mas é bobagem quem fala que o Morumbi não serve, mas ele tem muitos problemas se você comparar com o estádio mais novo. Agora, para show, e aí para aquele público que não está habituado a ir lá sempre, que quem vai sempre se vira. É horrível. Até porque os caras comparam, os caras vão em show lá, vão em show no Allianz Parque, vão em show no Pacaembu Novo, se bem que lá dizem que é muito ruim também. As pessoas comparam. E evidentemente um estádio como o Allianz Parque tem outro tipo de acesso, outro tipo de circulação interna,
outro tipo de cadeira para você sentar. Quem vai no show, leve-se em conta, cara. Então, ele fica aí né, nessa onda oitentista dele comemorando, porque o São Paulo tem o maior estádio para shows, quer dizer, nem lembra que tem para futebol, e pode perder isso se os caras chegarem à conclusão de que não vale a pena fazer lá. E é isso. Bom, últimas informações. Giuliano Galopo pode voltar para o São Paulo no fim do ano. Ele está emprestado ao River Plate e não teria atingido as metas obrigatórias para a contratação dele pelo River. Tem uma meta lá, aquela de quantidade de jogos e tal, que se ele atingisse, o River era obrigado a comprar. Como não atingiu, o River não é obrigado a comprar, estaria negociando alguma coisa com o São Paulo, mas não chegou a nenhuma conclusão. Se a negociação não andar, o Galopo volta. Não sei dizer se é bom. Quando ele saiu, ele estava numa fase ruim. Pode ser que volte bem. Né? São Paulo hoje precisa de jogador que ajude a construir alguma coisa. Ele é um cara que teve um momentozinho ali razoável. São Paulo vendeu o Nestor para o Bahia, isso aí todo mundo já sabe, por um valor preço de banana. Né? E agora trabalha para o ano que vem, segundo quem apurou, as reuniões de planejamento apontam para um time mais jovem, porque os veteranos não aguentam o ritmo. E aí vale o recado para o Crespo. Repense a sua estratégia de perseguições individuais. Ok, é bom. Eu acho que dá muito bem para adaptar para a marcação por zona. Cansa menos os caras e dá para fazer. O São Paulo já fez com o Rogério e funcionava, já fez com o Zubeldia uma parte e funcionava. Os caras estão se arrebentando de correr, Crespo. Tem problema no departamento médico, tem na preparação física, mas tem no modo de jogar também. Arrebenta com os caras. Isso não pode ser deixado de lado. Mas é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. A gente continua por aqui, hein? Aquele abraço. Comenta aí. Valeu.